Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos aprofundar o nosso estudo sobre os operadores relacionais, ou seja, os operadores que nós utilizamos para fazer as comparações. O conceito mais importante que nós temos que entender é que toda comparação que nós fizermos envolverá um operador, dois operandos e o resultado será um valor lógico. Então vamos colocar aqui, nós temos um retorno todas as vezes em que uma expressão for avaliada. Então, operando 1, operador, operando 2. Eu vou trocar a palavra operador por OP. Então, toda expressão que for avaliada seguirá essa estrutura. No centro nós vamos ter um operador que irá determinar a relação do operando à esquerda com o operando à direita. Ou seja, nós temos que essa aqui é a estrutura fundamental para estabelecer a relação entre dois operandos. Nós temos que toda avaliação irá retornar um valor. E esse valor nós podemos ou não atribuir a uma variável. Neste caso, nós estamos definindo somente o termo retorno, mas nós poderíamos colocar aqui definindo uma variável. Então, nós temos que essa operação aqui será avaliada e o valor lógico dessa expressão será adicionado para a variável que estiver à esquerda da operação. Da mesma forma funcionará com a instrução if, ou seja, nós vamos ter um operador e dois operandos. Vamos colocar aqui, nós temos o operador no centro, que irá determinar qual a relação do operando à esquerda com o operando à direita. E o resultado dessa expressão será utilizado para determinar qual o bloco de instrução que será executado na nossa instrução if. Porém, nós poderíamos pegar a variável retorno e colocar a mesma aqui. Ou seja, nós estamos efetuando a operação, em seguida, nós adicionamos o valor lógico dessa expressão a uma variável e, por fim, nós verificamos o valor dessa variável. Ou seja, nós verificamos o valor lógico, até porque o valor lógico de toda expressão ou será verdadeiro ou então será false. Então agora nós vamos utilizar uma função de nome VarDump, ou seja, é uma função que nós utilizamos para imprimir o tipo de um valor como também o seu resultado. Ou seja, vamos fazer um exemplo passando true, ponto e vírgula, vamos executar esse script e como nós podemos ver, o que foi impresso aqui no nosso console não foi impresso somente de true, foi impresso também qual é o tipo do valor que foi impresso. Então, nós temos que pensar na função VarDump de forma semelhante como nós temos a função echo e a função print. Porém, se nós tivéssemos utilizado a função print, o que iria acontecer é que o tipo do valor não é impresso. Ou seja, nós temos que foi impresso somente o número 1, que no caso representa true. Porém, quando nós utilizamos a função VarDump, é impresso tanto o valor como também o tipo desse valor. Então vamos lá, vamos definir aqui algumas expressões. Vamos imprimir aqui na tela echo igualdade. Vamos colocar um /n, ponto e vírgula. Em seguida, vamos invocar a função VarDump e inicialmente vamos fazer uso do operador relacional de igualdade, ou seja, o operador que é composto por dois sinais de igual. À esquerda desse operador vamos colocar o número 10 e à direita vamos colocar o número 10 também. Mandamos executar e nós temos que foi impresso que o número 10 ele é igual ao número 10. Ou seja, nós temos que o valor lógico dessa expressão é igual a true. Porém, nós poderíamos negar o valor dessa expressão, ou seja, colocando uma exclamação à frente. Logo, nós temos que o valor retornado é false, ou seja, nós temos que o valor lógico dessa expressão foi negado. Nesse momento, vamos tirar o sinal de negação, vamos copiar e colar essa linha, e agora vamos comparar se o número 10 ele é igual ao número 11. Mandamos executar, e nós temos que o valor é false, ou seja, o número 10 não é igual ao número 11. Agora vamos comparar se o número 11 ele é igual ao número 11, porém o número 11 entre aspas. Mandamos executar e olha só, nós temos que o valor retornado é true. Ou seja, nós estamos comparando dois tipos diferentes, porém o PHP está nos dizendo que a relação definida pelo sinal de igualdade é true. Ou seja, o PHP está nos dizendo que o número ele é igual a uma string. Isso acontece porque o PHP converte para a gente de string para inteiro. Ou seja, nós temos que essa string aqui ela vai ser convertida para um tipo inteiro para que somente então essa expressão seja avaliada. Então, é importante nós tomarmos cuidado com esse tipo de expressão. Até porque, se você vem de uma linguagem de programação tipada, você sabe que esse tipo de expressão aqui nem compilaria. Aqui nós estudamos um pouco sobre a igualdade. Agora vamos estudar o operador de diferença, ou seja, o operador que avalia se o membro à esquerda ele é diferente do membro à direita. Então vamos colocar aqui VarDump e vamos ver se o número 10 ele é diferente do número 10. Ou seja, nós estamos fazendo uso do operador de diferente para determinar a relação do operando à esquerda com o operando à direita. Vamos mandar executar e nós temos que foi impresso tudo aqui na mesma linha, dizendo que essa expressão aqui não é verdadeira.
ou seja, o número 10 ele não é diferente do número 10. Vamos colocar um barra N aqui, vamos copiar e colar essa linha, e agora vamos verificar se o número 10 é diferente do número 11. Mandamos executar, e como nós podemos prever, o valor impresso foi true. Ou seja, o número 10 ele é diferente do número 11. Até aqui, eu acredito que não há nada especial. O que acontece é que o PHP ele possui dois operadores para determinar a relação de diferente. Ou seja, nós podemos utilizar o operador de diferente oriundo da linguagem C, C++, ou então nós podemos utilizar o operador de diferente oriundo da linguagem Pascal. Ou seja, nós podemos colocar aqui var_dump e determinar se o número 10 ele é diferente do que o número 10. Nós estamos colocando o sinal de menor com o sinal de maior. Então, essa aqui é uma outra notação para representar o operador de diferente. Nós podemos representar o operador de diferente dessa forma aqui, ou então dessa forma aqui. E, inclusive, nós podemos utilizar isso na mesma expressão. Ou seja, vamos definir uma outra expressão somente para nós estudarmos. Vamos colocar um parênteses entre essa expressão aqui. Vamos utilizar o conectivo lógico AND. E então vamos verificar se o 10 ele é diferente do que o 10. Ou seja, essa expressão aqui nem será avaliada. Porém, o objetivo era somente mostrar que nós podemos utilizar as duas notações numa mesma expressão. Então, essas são as duas formas que o PHP nos proporciona para verificar se os membros são diferentes. Vamos pressionar Enter aqui, vamos subir um pouco, vamos colocar uma quebra de linha e vamos imprimir aqui o operador de idêntico, ou seja, um operador que irá verificar se os membros são iguais e do mesmo tipo. Vamos quebrar a linha aqui, vamos quebrar duas vezes, e aqui vamos quebrar uma única vez. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vamos invocar a função var_dump e vamos verificar se o número 10 ele é idêntico ao número 10. Ou seja, nós estamos verificando se esse membro ele é idêntico ao membro que está à direita. Ou seja, o operador de idêntico só irá retornar true se os valores forem iguais e também do mesmo tipo. Então, por exemplo, vamos verificar agora se o número 10 é idêntico à string 10. Ou seja, nós temos o mesmo valor, porém esse operador não irá avaliar somente se os valores são iguais, mas sim se os valores são iguais e se o tipo dos dois membros também são iguais. Vamos mandar executar, e nós temos que foi impresso que a primeira expressão é verdadeira, enquanto que a segunda expressão é falsa. Ou seja, nós temos que o número 10 não é idêntico à string 10. Então, é preciso ter um pouco de atenção com o operador de idêntico e com o operador de igualdade. Até porque o operador de igualdade ele verifica se os dois valores são iguais. Porém, se os valores forem de tipos diferentes, o PHP se encarregará de converter ambos os membros para o mesmo tipo e somente então verificar a expressão. Já com o operador de idêntico, nós temos que o PHP não irá converter nenhum membro. Ou seja, o PHP irá utilizar os membros com o valor e seu respectivo tipo que nós definimos. Como nós podemos prever, se nós temos o operador de idêntico, nós temos o operador de não idêntico. Ou seja, nós temos os operadores inversos. Então, o operador de não idêntico irá retornar o valor lógico oposto do que o operador idêntico retorna. Agora, vamos pressionar alguns Enters e agora vamos estudar o operador de menor e maior. Ou seja, os operadores que verificam se o valor à esquerda ele é maior ou então menor do que o valor à direita. Vamos invocar a função var_dump e vamos escrever aqui se 10 é menor do que o número 10. Nós temos que esse tipo de relação acontece da mesma forma como nós temos na matemática. Ou seja, o operador que está no centro determina a relação entre os dois membros. Então, aqui nós temos o operador de menor, nós temos o operador de maior e, por fim, nós temos os operadores compostos. Ou seja, os operadores que determinam duas condições. Então, nós verificamos se o membro à esquerda ele é menor ou igual ao membro à direita. Ou então, nós verificamos se o membro à esquerda ele é maior ou igual do que o membro à direita. Então, nós podemos chamar esses dois operadores de operadores compostos, até porque os dois são compostos por dois operadores. Então, vamos imprimir aqui, vamos colocar aqui que nós estamos verificando menor e maior, e por fim, vamos colocar que nós estamos verificando menor e igual, e aqui nós estamos verificando o maior e igual. Ou seja, um é o oposto do outro. Vamos mandar executar e vamos ver. Nós temos aqui as duas últimas situações, menor e igual, ou seja, nós temos que o número 10 ele é menor ou igual ao número 10. Da mesma forma, nós temos que o número 10 ele é maior ou igual ao número 10. Então, ambas as expressões são verdadeiras. Então é isso aí. Nesta aula nós tivemos uma visão geral sobre o funcionamento dos operadores relacionais, como também nós aprendemos as duas notações do operador de diferente e, por fim, nós aprendemos como utilizar o operador de idêntico.
ou seja, o operador que determina se o membro à esquerda ele é idêntico ao membro à direita. Então, é importante não confundir o operador de idêntico com o operador de igualdade. Até porque, quando nós estivermos utilizando o operador de igualdade, nós temos que o PHP irá converter o membro à direita para o mesmo tipo do membro à esquerda. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!